Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, por um acidente inesperado, viu a mão de Deus agir de maneira poderosa em sua vida. Que o Senhor nos abençoe enquanto compartilho esta palavra. Era um dia comum. O irmão trabalhava como sempre, cumprindo suas obrigações com dedicação. Ele era um homem simples que amava o Senhor, mas, como muitos de nós, às vezes deixava a pressa do dia a dia falar mais alto. Naquela manhã, ele saiu cedo de casa, como de costume, para mais um dia de trabalho. Não imaginava que aquele seria um dia que mudaria sua vida para sempre. Enquanto dirigia pela estrada, um descuido, um segundo de distração, e tudo mudou. Um acidente grave. O carro capotou várias vezes, e ele ficou preso nas ferragens, sem conseguir se mexer. A dor era intensa, e o medo tomou conta do seu coração. Ele pensou, será que vou morrer aqui? Será que vou deixar minha família sozinha? Mas mesmo naquele momento de desespero, uma voz tranquila veio ao seu coração. Confia em mim. Eu estou contigo. Os bombeiros chegaram rápido, mas levaram um tempo para conseguirem tirá-lo de dentro do carro. Quando finalmente o resgataram, ele foi levado às pressas para o hospital. Os médicos, ao vê-lo, balançaram a cabeça, preocupados. As lesões eram graves, e a possibilidade de sequelas era grande. Mas aquele irmão, mesmo com toda a dor, não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava no controle. Os dias no hospital foram difíceis. As dores eram constantes, e a recuperação lenta. Mas algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele estava deitado na cama do hospital, sentindo-se fraco e abatido, começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero do coração. Senhor, se for da tua vontade, me levanta. Eu quero servir a ti de novo. Eu quero estar na tua casa entre os teus filhos. E foi então que ele sentiu uma paz indescritível invadir seu coração. Uma certeza de que, não importava o que acontecesse, Deus estava com ele. Os dias foram passando, e aos poucos ele começou a melhorar. Os médicos ficaram surpresos com a sua recuperação. Isso não é normal, disseram. Mas ele sabia que não era apenas a medicina que o estava curando. Era a mão de Deus agindo em sua vida. Quando finalmente recebeu alta, ele não perdeu tempo. No primeiro domingo, mesmo ainda se recuperando, foi para a igreja. Não tinha forças para ficar muito tempo em pé, mas estava lá, entre os irmãos, agradecendo a Deus pela vida. E foi naquele dia, durante o culto, que ele sentiu o Espírito Santo encher seu coração de uma maneira que nunca havia sentido antes. Ele começou a chorar não de dor, mas de gratidão. Sabia que Deus o havia poupado por um propósito. Hoje, esse irmão está firme na igreja. Ele não é mais o mesmo. O acidente mudou sua vida, mas não da maneira que muitos poderiam pensar. Não foi uma mudança para pior, mas para melhor. Ele aprendeu a valorizar cada momento, cada oportunidade de servir a Deus. Aprendeu que a vida é frágil, mas que quando estamos nas mãos do Senhor, não há nada a temer. Ele costuma dizer, se não fosse aquele acidente, eu não estaria tão perto de Deus hoje. Foi através da dor que ele me trouxe de volta para os seus braços. E assim ele segue firme, servindo ao Senhor com todo o seu coração. Que este testemunho nos fortaleça, irmãos. Que possamos entender que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele não nos abandona. Se confiamos nele, ele nos levanta. Não importa quão grande seja a batalha, a vitória é do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que a vida desse servo de Deus se tornou um verdadeiro testemunho vivo da misericórdia do Senhor. Não foi um caminho fácil, não. Depois daqueles dias no hospital, quando os médicos diziam que ele talvez não andasse mais, ele começou uma luta que só quem passa sabe o que é. Mas Deus não o deixou. Todo dia, bem cedinho, antes do sol nascer, ele já estava ali, de joelhos, agradecendo. E sabe o que ele dizia? Senhor, se o Senhor me deu mais um dia, é porque o Senhor ainda tem um propósito para mim. E não demorou muito, não. A visitação do Espírito Santo veio com força. Num culto de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, ele sentiu algo diferente. Não era só emoção, não. Era o poder de Deus descendo sobre ele. Os irmãos ao redor perceberam, porque ele começou a tremer, não de fraqueza, mas de glória. E então veio a língua estranha clara como um rio de água viva. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ali mesmo, na presença de todos. Mas o inimigo não gosta de ver um filho de Deus se levantando, não é mesmo? O adversário tentou de tudo. Primeiro veio a dúvida, será que isso é real? Será que eu mereço? Mas ele lembrava das palavras do cooperador que o visitou no hospital. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E isso fortalecia. Depois vieram as tentações.
Amigos antigos, aqueles mesmos que o levaram para longe da igreja, começaram a aparecer. Vem cá, fulano, a gente tá fazendo um churrasco, vem lembrar dos velhos tempos. Mas ele já não era mais o mesmo. A graça de Deus o tinha marcado. Ele respondia com firmeza: meus tempos são outros agora. Meu lugar é na casa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Aqueles mesmos amigos, com o tempo, começaram a notar a diferença. Um deles, certo dia, chegou perto e disse: cara, o que aconteceu contigo? Você tá diferente. E ele, sem hesitar, respondeu: é Jesus. Ele mudou minha vida. Não precisou pregar, não precisou discutir. O testemunho dele já falava por si. Mas a maior prova ainda estava por vir. Alguns meses depois, ele começou a sentir dores fortes nas pernas, justamente onde tinha fraturado. Os médicos disseram que poderia ser sequela do acidente, que talvez precisasse de outra cirurgia. Ele ficou abalado, sim. Afinal, já tinha passado por tanto. Mas naquela noite, enquanto orava, ele ouviu no seu coração: confia em mim. Eu sou o mesmo que te levantou da cama do hospital. E foi assim que ele tomou uma decisão. No próximo culto de domingo, ele foi até a frente, se ajoelhou e disse: Senhor, se o Senhor me curou uma vez, o Senhor pode me curar de novo. Não é pela minha força, mas pela tua graça. E os irmãos oraram por ele. Não foi daquela hora, não. Não foi um milagre instantâneo como alguns esperam. Mas dia após dia, a dor foi diminuindo. Hoje, ele caminha, corre, trabalha, serve na igreja sem nenhuma dor. Os médicos não explicam, mas ele sabe, foi Deus. E não para por aí não. Deus o usou para abençoar outros. Ele começou a visitar irmãos doentes, a orar por aqueles que estavam passando por provações. Um dia, um irmão da igreja, que estava desanimado, quase desistindo da fé, chegou até ele e disse: Irmão, eu estava pensando em sair da igreja. Não estava aguentando mais. E ele, com a sabedoria que só quem já passou pelo vale da sombra da morte tem, respondeu: Irmão, se você sair agora, você vai perder a bênção que Deus já está preparando para você. Fica firme. A obra que Deus começa, ele termina. E esse irmão ficou. Hoje ele está batizado, cheio do Espírito Santo, servindo a Deus com alegria. Porque assim é o nosso Deus. Ele usa vasos para abençoar outros. Agora, quando ele olha para trás, ele só tem uma coisa a dizer: se o Senhor não me tivesse tirado daquele acidente, se ele não tivesse me quebrado para me reconstruir, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria conhecido o amor dele da maneira que conheci. E isso, irmãos, é o que faz a diferença. Não são as coisas que a gente conquista, não é o dinheiro, não é a posição. É a presença de Deus na nossa vida. Por isso, hoje ele serve na igreja com todo o seu coração. Ele é diácono, visita os enfermos, ora pelos necessitados. E toda vez que tem um jovem que começa a resfriar na fé, ele se aproxima e diz: Filho, não sai do lugar. O mundo oferece prazer por um tempo, mas só Jesus dá paz para sempre. E a família? A família dele também foi restaurada. A mãe que tanto orou, hoje vê o filho não só de pé, mas na obra do Senhor. A esposa que quase desistiu durante a prova, hoje está firme ao lado dele, servindo a Deus. Os filhos crescem no temor do Senhor. Tudo mudou. Tudo. Então, irmãos, que a gente possa aprender com esse testemunho. Que a gente não murmure nas provações, mas confiemos que Deus sabe o que faz. Que a gente não olhe para trás, mas avance na presença do Senhor. Porque Ele é fiel. Ele não desiste da gente. Mesmo quando a gente tropeça, Ele estende a mão e diz: Levanta, meu filho. Ainda tem um propósito para você. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos use para sua glória. Que a gente possa dizer, como esse irmão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória ao nome santo do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E não para por aí, irmãos. Porque quando a gente pensa que a história já está completa, Deus mostra que Ele ainda tem mais a fazer. Esse irmão, que já tinha sido tão restaurado, um dia recebeu um chamado do Senhor para algo que nem ele mesmo imaginava. Era uma tarde de sábado depois do culto. Ele estava ali conversando com alguns irmãos na porta da igreja, quando um homem se aproximou. Um desconhecido com um rosto marcado pelas lutas da vida, os olhos baixos, como se carregasse um peso que ninguém mais podia ver. Ele hesitou, mas então falou: Irmão, eu ouvi falar do Senhor. Dizem que o Senhor já passou por coisas difíceis, que Deus o livrou. Eu preciso de ajuda. O nosso irmão olhou para aquele homem e no mesmo instante sentiu algo no coração. Não era pena, não era curiosidade, era uma certeza de que Deus estava ali, naquele momento, preparando mais uma obra. Entre, irmão. Vamos orar, ele disse. O homem entrou, sentou-se nos bancos do fundo e então começou a contar.
Era um pai de família que há anos lutava contra o vício. Já tinha perdido emprego, respeito, quase perdeu a esposa e os filhos. Tentou de tudo, clínicas, promessas, até coisas que só pioraram a situação. Mas naquela noite, depois de ouvir o testemunho daquele irmão na igreja, algo dentro dele disse: vá, lá tem a resposta. E ali, entre lágrimas, ele se ajoelhou. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só um homem quebrantado diante de Deus, e outro irmão que já tinha sido quebrantado também, colocando a mão no ombro dele e dizendo: Deus não desiste de ninguém. Se ele me tirou do lamaçal, ele pode tirar você também. Mas tem uma coisa, você precisa entregar tudo. Não pode guardar nada. Nem um pouco de orgulho, nem um pouco de dúvida. Porque Deus não faz obra pela metade. E o homem chorou. Chorou como quem joga fora anos de dor. E quando se levantou não era mais o mesmo. E sabe o que aconteceu? Esse homem hoje é batizado. Hoje está na igreja, firme, servindo. Os filhos dele, que antes tinham vergonha do pai, hoje o veem como um exemplo. A esposa, que já tinha desistido, hoje ora ao lado dele. Deus não só o livrou, Deus o transformou em um instrumento. E esse nosso irmão, o do testemunho, toda vez que vê esse homem na igreja, lembra das palavras que ouviu daquele cooperador anos atrás: Deus não faz barganha. Ou é tudo ou não é nada. Porque é assim que Deus trabalha, irmãos. Ele não quer só nos salvar do fogo, Ele quer nos usar. Não quer só nos curar, Ele quer nos enviar. Não quer só nos perdoar, Ele quer nos transformar em pescadores de homens. E tem mais, esse irmão, que já tinha sido tão provado, hoje é um dos que mais conforta os doentes. Quando visita alguém no hospital, ele não fala só de cura, fala de propósito. Porque ele sabe que às vezes a doença não é um castigo, mas um chamado. Um chamado para a gente parar, olhar para cima e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E a mãe dele? Ah, a mãe dele. Essa mulher que orou tanto, que dobrou os joelhos até não aguentar mais, hoje é uma das intercessoras da igreja. As irmãs mais novas vão até ela pedindo conselho, e ela sempre diz a mesma coisa: Filha, não importa o que você está passando. Seus joelhos dobrados hoje são a vitória da sua família amanhã. Não desista de orar. Deus ouve. E a igreja? A igreja cresceu, não em número só, mas em fé. Porque quando as pessoas veem um homem que foi arrastado pelo mundo, que esteve à beira da morte, que foi restaurado por Deus e agora está servindo com alegria, elas percebem: isso não é religião. Isso é poder. Isso é Deus agindo. Então, irmãos, o que a gente tira disso tudo? Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele, ele está ali, puxando o anzol da graça, esperando a gente olhar para cima. 2. A oração muda tudo. Não é só um ritual, é guerra espiritual. Enquanto a gente ora, Deus trabalha. 3. As provas têm propósito. Às vezes a gente acha que está afundando, mas na verdade Deus está nos preparando para voar. 4. A vitória não é só pra gente. Quando Deus nos restaura, não é pra gente ficar paradão, não. É pra gente levar outros junto. 5. Fidelidade é a chave. Esse irmão poderia ter desistido 1000 vezes. Poderia ter dito: Deus me abandonou. Mas ele ficou firme. E hoje colhe o que plantou em lágrimas. E sabe qual é a melhor parte? Essa história não acabou. Ela está acontecendo agora. Tem alguém aqui que está passando por uma prova? Deus vai te restaurar. Tem alguém que está fraco na fé? Deus vai te fortalecer. Tem alguém que acha que já foi longe demais? Deus ainda te chama. Porque o mesmo Deus que tirou aquele irmão do centro espírita, que curou o fogo selvagem, que restaurou a família, que transformou um viciado em um servo, esse mesmo Deus está aqui hoje. E ele está dizendo: Filho, filha, não sai do lugar. A obra vai ser concluída. Glória a Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim, irmãos, essa história que começou com uma rebeldia, uma porta aberta para o mundo, terminou, ou melhor, continua em glória ao nome santo do Senhor. Mas deixa eu contar um detalhe que muitos não sabem. Porque quando a gente pensa que já viu tudo, Deus mostra que a sua mão é ainda mais poderosa do que a gente imagina. O dia em que o médico chorou. Depois que aquele irmão foi batizado, as feridas começaram a secar. Mas não foi da noite pro dia, não. Era uma luta. Todo dia ele ia pro culto. Todo dia ele orava, todo dia ele passava o álcool nas bolhas, e doía. Doía muito. Mas ele não reclamava. Só dizia: se Jesus suportou a cruz por mim, eu aguento isso por ele. Até que um dia, depois de quase 8 meses de tratamento, ele voltou ao médico. O mesmo que tinha dito: isso aqui é fogo selvagem, não tem cura. O médico olhou, examinou, ficou em silêncio.
Depois tirou os óculos, olhou para ele e disse, com a voz embargada: "Isso não é possível." O irmão só sorriu e respondeu: "Doutor, para Deus, tudo é possível." O médico, que não era crente, pediu para ver as fotos antigas. Comparou com o estado atual. E então, na frente de todo mundo na sala de espera, ele falou: "Eu não sei o que o senhor tem, mas eu quero." E aquele irmão, que já tinha sido arrastado pro centro espírita, que já tinha ouvido o inimigo dizer que ele ia morrer, testemunhou ali mesmo. Não com palavras bonitas, não com teologia. Só disse: "Vem na congregação. Lá você vai encontrar a resposta." E sabe o que aconteceu? Aquele médico hoje é batizado. Hoje ele serve a Deus. Porque ele viu com os próprios olhos, onde a medicina falha, Deus age. A visita que ninguém esperava. Mas a história não para por aí. Porque o inimigo, quando vê que perdeu uma batalha, ele tenta outra. Um dia, anos depois, bateu na porta da casa desse irmão um homem que ele não via há mais de 10 anos. Era um dos amigos da época da praça, da época das baladas, da época que ele vivia no mundo. O homem olhou para ele, olhou para casa, olhou para a família reunida na sala e disse: "Cara, eu não tô acreditando. Você? Casado? Com filhos? Na igreja?" O irmão só respondeu: "Não sou eu. É Cristo em mim." Aí o homem sentou, contou que a vida dele tinha virado um caos. Drogas, dívidas, família destruída. E falou: "Eu lembro que você falava que ia mudar. Todo mundo ria. Mas você mudou mesmo." "Como?" E o irmão, sem rodeios, pegou a Bíblia, abriu em Atos 2:38 e disse: "Só tem um jeito. Arrependimento e batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Depois você recebe o Espírito Santo, e ele te dá força para vencer." O homem ficou em silêncio. Depois perguntou: "E se eu não der conta?" O irmão olhou nos olhos dele e falou: "Ninguém dá conta sozinho. Mas com Deus a gente vence." Naquela noite aquele homem orou. E hoje, ele está na igreja. Não é cooperador ainda, não é perfeito, mas está no caminho. Porque a mesma graça que fisgou um, fisga outro. E outro. E outro. A lição que a gente nunca esquece. Irmãos, essa história não é só sobre cura. Não é só sobre vitória. É sobre fidelidade. Porque esse irmão poderia ter desistido 1000 vezes. Quando a mãe orava e ele não via resposta. Quando as feridas doíam e pareciam não sarar. Quando o médico falou que não tinha jeito. Quando o amigo do passado apareceu e podia ter arrastado ele de volta pro mundo. Mas ele ficou firme. E hoje ele tem uma coisa que o mundo não pode dar: paz. E sabe o que ele fala para quem pergunta como ele conseguiu? "Não fui eu. Foi Deus. Eu só não saí do lugar." O que Deus está falando para você hoje? Talvez você esteja aqui hoje e pense: "Mas o meu caso é diferente. Eu já fiz coisas piores. Eu já me afastei demais." Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Aquele irmão lá no centro espírita ouviu o inimigo dizer: "Você não tem mais jeito." Mas Deus falou mais alto: "Eu te fisguei. Você é meu." E se Deus fez isso com ele, ele pode fazer com você. Você está doente? Deus é médico. Você está perdido? Deus é o caminho. Você está fraco? Deus é a força. Você acha que já foi longe demais? Deus vai mais longe ainda para te buscar. Mas tem uma coisa que ele não faz: ele não força ninguém. Você tem que querer, tem que dar o primeiro passo, tem que ficar firme, porque a obra que Deus começa, ele termina. Mas você tem que permanecer no lugar. O convite que não pode esperar. Hoje, aqui e agora, Deus está estendendo a mão para você. Se você nunca se batizou, hoje é o dia. Se você se afastou, hoje é o dia de voltar. Se você está fraco, hoje é o dia de se fortalecer. Se você acha que não tem mais jeito, hoje é o dia de acreditar que Deus faz o impossível. Não espere amanhã. Não espere quando as coisas melhorarem. Porque a melhor hora é agora. E quando você der esse passo, você vai ver, igual aquele irmão viu. Deus não só restaura, ele transforma. Glória a Deus! Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.